Olá, irmãos, a graça e a paz, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Dando continuidade, então, à nossa semana missionária, hoje teremos a oportunidade de ouvir o reverendo Nelson Kyu, que foi pastor e missionário lá no Japão. Ele vai estar conversando conosco a respeito da experiência dele lá, as dificuldades, as bênçãos que ele recebeu ali, que possamos ouvir da palavra e aprender, né, com o exemplo dele. A missão que foi nos confiada por Jesus é de ir por todo mundo pregar o evangelho. E o reverendo Nelsinho teve a oportunidade de fazer isso em um outro continente, um outro país, um lugar totalmente diferente, né, com o que nós estamos aqui vivendo. Então, logo depois, para quem não sabe, o reverendo Nelson ele é irmão do presbítero Gediel. Então, vocês vão ver aí no vídeo que eles são bem parecidos. Logo então, após agora esse momento de cântico, nós estaremos ouvindo o reverendo Nelson Kyu. As tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. La 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 ya, la la ya. Muitos comprados, grande multidão, muitos virão te louvar. Povo escolhido, teu reino e nação, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. La 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 ya, la ya. E a nós só nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, e a vida no teu altar, pra teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. La 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 ya, la la ya. Olá, irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com cada um de vocês. É um prazer muito grande poder me dirigir a todos falando sobre o tema de missões. Para mim, missões, o tema missões está no coração e não na boca. Desde cedo, o assunto missões entrou no meu coração. Ao ouvir relatos de pastores, de obreiros e de agentes missionários, eu me via no campo,
falando de Cristo e ganhando pessoas para o reino de Deus. Um dia, o Senhor me chamou para esta obra e eu atendi o apelo. Com minha família, esposa e filhos, ainda pequenos, embarcamos na maior aventura da nossa vida, a um país do outro lado do planeta, o Japão, terra dos meus sogros. Era o ano de 1993. Neste país, ficamos até 1998, servindo ao Senhor, nas províncias de Gifu, de Shiga e de Osaka. Depois voltamos ao Brasil para pastorear a igreja. E mais tarde, no ano de 2007, o Senhor ordenou que retornássemos àquele país. Ficamos no Japão até o final de 2012, concentrados em Osaka, mas também atendíamos nas províncias de Kyoto e de Kobe. Foram 12 anos ao todo de trabalho missionário no Japão. Quando disse que aquela foi a nossa maior aventura, eu não exagerei nem um pouco. Saímos do Brasil, deixando a estabilidade da família, dos amigos, da igreja, para embarcarmos num projeto que não tínhamos a menor ideia de onde realizaríamos o trabalho, onde iríamos morar, com o que nos sustentar e o que fazer exatamente. A única certeza e garantia que tínhamos era o chamado de Deus. Mas para nós, isto bastava. Lá chegando, pouco a pouco, o Senhor mostrou a obra que deveríamos fazer, o lugar, com quais pessoas. A semeadura aconteceu e os frutos, no seu devido tempo, surgiram. Deus foi fiel e nos abençoou. Mas não foi fácil, foi difícil. Porém, aprendemos a depender dele em uma terra estranha. O nosso trabalho no campo consistiu de pregação do Evangelho, o que resultou em dezenas de vidas salvas por Cristo. Pessoas de várias nacionalidades foram alcançadas. Brasileiras, é claro, peruanas, bolivianas, colombianas, mexicanas, argentinas, filipinas e também japoneses. Desde os trabalhadores de fábrica até educadores e professores de universidade. Foram muitos estudos bíblicos, discipulados, batismos, aconselhamentos. Foram dias, horas de intensas lutas de oração e de esforços para que, no poder do Espírito Santo, vidas fossem arrancadas das mãos do inimigo e transportadas para o reino de Deus. Inúmeros casamentos e famílias foram restaurados. Centenas de conhecidos foram feitos irmãos e amigos. Com vários deles, até hoje nutrimos especial relacionamento, mesmo estando aqui tão distante deles. E que prazer saber que muitos deles hoje são líderes de comunidades cristãs e ganhadores de almas. No tempo que Deus se serviu, que nós estivéssemos naquele país, 3 igrejas foram plantadas em províncias diferentes.
Nova Vida, na cidade de Minakuti, província de Shiga. Aliança, na cidade de Hirakata, em Osaka. E por último, Ágape, na cidade de Iao, também em Osaka. Essas igrejas prosseguem até hoje fazendo o trabalho de edificação dos crentes e de evangelização de novas pessoas. Certamente eu teria muitas histórias para contar se o tempo nos permitisse. Enquanto estávamos no país, alguns pastores da IPB nos visitaram e puderam ver a obra de Deus e contribuir com mensagens e palavras de incentivo, dentre os quais destaco o reverendo José Carlos Pezzini, que hoje pastoreia nos Estados Unidos, e os saudosos reverendos Evandro Luiz da Silva e Elben Lenz César. Este último foi nosso professor no Centro Evangélico de Missões em Viçosa. Também foi diretor da revista Ultimato, para a qual publicou quase uma edição inteira sobre a sua viagem que fez ao país do sol nascente. Que a missão está no coração de Deus, ninguém duvida. Demonstrar o seu amor e cuidado foi o propósito divino na criação, especialmente do homem. Foi a razão do envio de Cristo ao mundo para buscar e salvar o que se havia perdido. Foi o intento de Jesus ao instituir a sua igreja na terra. Já ouvimos uma enormidade de estudos bíblicos, firmando a base teológica de missões. Não faltam no Brasil e no mundo congressos, seminários e escolas de missões, informando notícias dos campos, formando obreiros e desafiando os crentes. Mas a pergunta que eu faço é esta: a obra missionária está no coração dos crentes? Eu me dirijo pessoalmente a você, meu irmão, a você, minha irmã, e pergunto se tem demonstrado interesse pelo que está acontecendo nos campos. Conhece de perto algum missionário? Mantém contato frequente com alguém que está se dedicando em alguma obra missionária? Sabe dizer quais são as conquistas e as necessidades deles? Das suas famílias? Dos campos? Você já visitou algum campo missionário? Ou planeja fazer em breve? Creio que não seria necessário dizer, todavia eu faço, para trazer à memória que há tanta gente nos campos que ainda não tem sustento financeiro suficiente para si e para a sua família. Graças a Deus, alguns têm, porque irmãos e igrejas são instrumentos dóceis e fiéis nas mãos do Senhor para este mistério. Todavia, a grande maioria não tem para as coisas básicas. Não tem para comida, vestes, moradia, saúde, transporte e educação dos filhos. A estas horas, provavelmente, muitos estão clamando a Deus a graça da providência e da proteção a seu favor, de seus queridos e dos campos onde trabalham. Muitos missionários no Brasil e no mundo estão correndo risco das doenças regionais, estão sofrendo ameaças dos donos de terras e das aldeias com seus usos, costumes e crenças diferentes do cristianismo. Muitos estão correndo o risco de perderem suas vidas,
vítimas que são de perseguições e proibições religiosas. Muitos estão vivendo sob o fogo cruzado das balas e rajadas dos canhões, sejam das milícias, os traficantes de drogas, nos morros, nos garimpos e nas cidades, ou devido a comunidades e países estarem em guerras civis ou territoriais. E neste tempo de pandemia, muitos estão sofrendo os efeitos e as consequências do novo coronavírus. Mas faço outra pergunta. Missões está no coração da igreja? Como já esteve no passado? Quais são as evidências disto? De que maneira a igreja está envolvida com missões? O assunto não pode ser pauta de estudos e mensagens somente no mês de agosto. Penso não apenas nas igrejas locais, mas também nos concílios. Muita coisa tem sido feita, sim, em vários segmentos, e louvado seja o Senhor por isto. Mas por que ainda há muita gente calada e de braços cruzados? Receio que parte da liderança da igreja hoje seja só de técnicos, profissionais, estrategistas, burocráticos e legalistas, que até falam bem de missões, mas que jamais puseram os pés num campo missionário e não sabem nada dos missionários, das suas famílias e dos campos. Com preocupação, eu pergunto, estaria faltando à igreja pessoas com alma missionária, cheias de amor e de compaixão pelo próximo? Minha palavra tem por finalidade não só testemunhar que eu e a minha família estivemos no campo missionário do Japão e ainda estamos ligados àquela obra, mas também tem propósito de servir para reflexão e tomada de decisões. Eu, você e muitos constituímos a igreja. Se queremos que missões estejam no coração dela, é preciso, antes de tudo, que esteja nos nossos corações, como pauta diária para a oração e para a busca de informações dos campos e participação na obra do Senhor. Escolhamos um campo, um missionário e sua família, e dediquemos tempo, atenção a eles. Termino esta minha fala fazendo um importante desafio a você que ama missões. Quando passar esta pandemia, planeje visitar e conhecer um campo missionário, pessoalmente ou com um grupo da igreja, seja aqui no Brasil ou no exterior. Aí o seu coração vai pegar fogo de vez. Você vai se apaixonar por missões como nunca e vai dividir com outros esta paixão. E quem sabe, Deus pode chamá-lo para servir em um campo. Ante o apelo divino, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Responda, eis-me aqui, envia-me a mim. Assim seja. Quero mostrar ainda neste vídeo uma pequena série de slides a respeito do Japão. Algumas curiosidades sobre o país e também sobre o nosso trabalho. E vou fazê-lo mostrando aqui em meu computador de casa. Japão, uma viagem inesquecível. Esta é uma das paisagens mais tradicionais do país. Focaliza o Monte Fuji. O Japão, em números,
uma estimativa da população é de 127 milhões e 400 mil pessoas. O Japão tem uma expectativa de vida, homens 80 anos e mulheres quase 84 anos. Uma renda per capita de 34.362 dólares. Quanto à religião, duas são as principais do país. Lado esquerdo do vídeo, o budismo, e o lado direito, o shintoísmo. São dois santuários dessas religiões. Quanto à escrita japonesa, te vê logo lado direito, os kanjis, que são os caracteres vindos da China. Cada kanji expressa um nome, expressa uma figura, uma coisa, um objeto. No lado esquerdo tem a escrita o hiragana, que são partículas que ligam os kanjis para darem mais sentidos às frases. E no centro tem o katakana, que as palavras estrangeiras são expressadas através desse modo de escrita. Quando a gente fala em Japão, a gente fala de desenvolvimento. Desenvolvimento econômico e intelectual. À esquerda do vídeo, canto alto, o interior de uma fábrica. No canto baixo, um prédio de uma escola. E à direita, uma foto de um centro comercial. Quanto à literatura, os animes e os mangás são muito conhecidos. São revistas de histórias em quadrinho. No slide de baixo, do lado direito, é o interior de uma das livrarias. A gente percebe pessoas de várias idades, até mesmo idosos, que gostam de ler as revistas, as histórias em quadrinho. Os filmes de ação, ficção e animação comuns são estes, das lutas marciais, dos heróis japoneses, filmes, figuras que a gente está habituado quando assiste a estes. As músicas. Os japoneses gostam muito do karaokê. Tem bem no centro, no alto do vídeo, o teatro kabuki, que é muito tradicional na cultura japonesa. Tem a dança do leque, tem o taiko, que são a dança dos tambores, e tem lá no canto esquerdo baixo um instrumento típico do país. Também são conhecidas as pinturas em tecidos, madeiras e cerâmicas, como os leques. São trabalhos muito bonitos, muito bem feitos, que as pessoas têm, guardam como lembrança, como recordação, e tem uma riqueza enorme de detalhes em cada uma dessas figuras. As plantas ornamentais, chamados bonsai, também são conhecidos no Japão. Verdadeiros encantos de ver o que o homem com sua arte consegue produzir. E no Brasil a gente já vê muito dessas plantas. Falar em Japão é falar dos eletroeletrônicos, dos games, dos celulares, dos avanços tecnológicos. Quanta novidade! As coisas chegam lá em primeiro lugar e depois acabam esparramando
para o mundo. Aí alguns modos, ou algumas modas, vestuário, cortes de cabelo. Imagina só, eu, a minha esposa e meus filhos com um corte de cabelo desses. Não, é melhor não imaginar não, que não ficaria bem em nós. Culinária também é típica. É uma das atrações daquele país, algo que nos fez muito bem, com os produtos bastante típicos do Japão, os pratos bastante conhecidos, como o sushi, o sashimi, tem lá o tempurá, tem yakisoba, camarão, comidas ricas e saudáveis. Gostava de ver as construções. Do lado de fora, no canto alto, lado esquerdo, uma das casas, construção bem típica de lá. No lado direito, o interior dessas casas, com as repartições, modo de dormir, de descansar no chão, apenas com um futon no chão. Lado esquerdo, baixo, tem o interior de uma casa, um estilo mais moderno. Também o que chama a atenção no Japão são os prédios muito modernos. O castelo de Osaka, no canto alto esquerdo. Logo abaixo, no canto baixo, é uma das construções mais fantásticas que eu vi. Uma autoestrada passando por dentro de um edifício. Coisa fantástica. Também, no canto baixo, lado direito, está o aeroporto de Kansai, em Osaka, construído sobre o mar. Coisa linda, tecnologia das mais modernas que existe. Alguns prédios de serviços, prefeitura, correio, banco, também chamam a atenção, como também os prédios comerciais, shoppings e lojas. Uma das redes mais famosas, distribuídas por todo o país, é a rede Jasco. Lado direito, canto alto, centro comercial de Osaka, em Namba, onde tem milhares de lojas, de todo quanto é produto que a gente possa imaginar. E no canto baixo, uma loja de ponta de estoques, chamados outlets. O que atraía muito os olhares eram as luzes. O impacto visual é tremendo. À noite a gente olha para as cidades e fica encantado de ver a diversidade, as formas dos prédios, todos eles bem iluminados. No canto baixo, os fogos de artifício. Várias ocasiões são celebradas com eles. Um contraste. Centro da cidade, lado esquerdo, avenidas largas. Indo mais para a periferia das cidades, ruas bem estreitas, mas muito estreitas mesmo. Duas mãos, mas só cabe um carro. Tomar muito cuidado no volante ao dirigir nessas ruas estreitas. Outra coisa que me chamou a atenção é o modo como eles cuidam das cidades, a limpeza, de não ver sujeiras no chão, de ver jardins bem coloridos. Até mesmo quando alguém sai com seu pet para um passeio, toma sempre o cuidado de recolher as sujeiras que os pets vão deixando.
Os parques também bastante limpos, bem arrumados, sempre prontos para receber a visita dos turistas. O Japão é um lugar seguro. Há policiamento por toda parte, seja através aí dos carros, ou mesmo de bicicleta ou a pé. Os policiais estão presentes para garantir a ordem e a segurança de cada lugar. É muito comum o transporte de bicicletas, de motos, de carros. Tive aí os modelos que vão surgindo, os carros de serviço, apropriados para pequenos serviços. Há também os carros maiores, os caminhões, para transportes de cargas. Os restaurantes, coisa que gostávamos muito de frequentá-los. O interior deles com mesas baixas, assentos no chão. No canto alto, no meio, aliás, Yoshinoi é uma das redes de comida rápida. Lado direito, alto, são os modelos dos pratos que eram servidos nos restaurantes. Parte de baixo, uma loja de conveniência, Family Mart, e também as maquininhas de refrigerantes, de chás, de água, espalhados por toda parte. Outro dos cenários que muito nos encantavam era o cenário dos parques e jardins. Dependendo da estação, muito floridos, cerejeira, típica para os encontros, para os eventos. Também tinha os parques de diversão. A Disney, lá no canto alto, lado direito. Lado esquerdo, outro parque temático, a Universal. Embaixo, Fuji-Q. Esta é provavelmente a montanha russa mais alta e mais veloz do mundo. Quanto aos esportes, são bem populares. O beisebol, o sumô, o golfe e o futebol já está também bastante popular no país. O Japão também é conhecido pelos desastres e catástrofes. Pessoas que acabam se deitando nos trilhos das estradas de ferro, decepcionados, frustrados, com alguma derrota, com alguma situação vergonhosa, acabam tirando a própria vida, ou então nos bosques, onde acabam se enforcando. Parte de baixo, cenário de um terremoto, partindo ao meio uma autoestrada. No meio do canto baixo, um dos cenários de um tsunami, aquele que levou boa parte das embarcações e destruiu boa parte de uma cidade costeira. Canto baixo, lado direito, o efeito também de um vulcão já encandecido. E eu quero, por fim, mostrar algumas fotos sobre a igreja de Osaka, nosso último trabalho, o templo onde nos reuníamos, a parte frontal do templo e a parte lateral dele. Em seu interior, 2 fotos na ocasião de celebração do Natal. Neste slide, uma das coisas que prezávamos muito, aliás, 2 coisas que prezávamos muito para promover a comunhão e o entrelaçamento das famílias, pois os cultos, as celebrações de aniversário
e também as atividades que fazíamos ao ar livre, num parque próximo ao templo. Por fim, esses 4 slides que marcaram muito as nossas vidas no país. O Monte Fuji, no alto à esquerda ainda na parte baixa, uma foto da cidade de Osaka. Do lado direito, uma montanha com neves, onde os meus filhos gostavam de passear e tiveram ocasião de, em algumas ocasiões, fazer esse passeio e essas brincadeiras na neve. E embaixo, a família mais linda que existe. Lá está minha esposa, eu e os meus filhos. Enfim, irmãos, são algumas fotos, alguns slides e curiosidades e do nosso trabalho, que com isso esperamos que vocês tenham tido uma ideia daquilo que foi o nosso campo de trabalho. Que Deus possa abençoar cada um de vocês, possa guardar no poder do seu amor e possa despertar no seu coração e da igreja um desejo de se envolver mais com missões. Um grande abraço a todos vocês e obrigado por esta oportunidade de compartilhar nossa experiência no campo missionário do Japão. Agradecemos o reverendo Nelson por ter aceitado, né, o nosso convite para estar trazendo a palavra para nós essa semana. Reverendo, que Deus o abençoe muito, o senhor, a sua família, que Deus continue usando na proclamação do Evangelho, das boas novas para aqueles que estão perdidos. Que não deixemos de orar, né, pelo reverendo Nelson, pelos outros pastores e missionários que têm participado conosco nessa semana, que possamos realmente lembrar deles nas nossas orações, possamos também contribuir, né, sempre para a obra missionária. Então, para ir encerrando o nosso encontro, lembrando que amanhã novamente teremos aqui o nosso encontro às 19h30. Participe desses momentos tão gostosos, preciosos na presença do Senhor. Vamos orar, feche seus olhos. Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é um Deus bom. Obrigado porque o Senhor é um Deus de amor e de misericórdia. Obrigado a Deus porque o Senhor confia em nós a responsabilidade, o privilégio de anunciar do teu amor, de anunciar da tua paz, da tua vida para aqueles que estão perdidos. Te louvamos, te agradecemos, ó Deus, pela vida do reverendo Nelson, de tantos outros pastores e missionários que abrem mão de tudo para estar em outros lugares anunciando ali da tua palavra. Obrigado pela vida deles, obrigado porque é um exemplo para nós, que possamos também, ó Deus, responder com sim o chamado de pregar e anunciar a tua palavra, seja em nossas casas, nossos trabalhos, nosso lugar de estudo, que onde quer que estejamos, possamos ser arautos da tua palavra, do teu evangelho. Muito obrigado, mais uma vez te agradecemos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, que Deus os abençoe, um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser.